Olá, eu sou Rafael Veleda e hoje o Metrópolis entrevista o Guilherme Boulos, do PSOL, que surgiu aí na arena política como líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, foi candidato à presidência pelo PSOL em 2018 e 2 anos depois, em 2020, chegou ao segundo turno da disputa ali pela Prefeitura de São Paulo e acabou perdendo para o Bruno Covas. Boulos, muito obrigado por conversar com o Metrópolis. Eu gostaria de iniciar essa entrevista perguntando como está sendo para você conviver com esse governo que você tentou evitar nas urnas, que você denunciou e tentou derrubar por impeachment. Qual é o seu sentimento hoje, 3 anos depois? Os seus medos, eles se concretizaram? Primeiro, cumprimentar você, Rafael, todo mundo que acompanha a gente no Metrópolis, agradecer pela oportunidade dessa entrevista. Eu acho que o meu sentimento não é diferente do da maioria da população brasileira. É um sentimento de indignação, de revolta com o que é o governo Bolsonaro, pela conduta criminosa que teve em relação a vidas humanas. A maior tragédia que nós passamos nesse século, que foi a pandemia do coronavírus, que a gente ainda vive, os efeitos dessa pandemia, né, a conduta de desprezo à vida adotada pelo Bolsonaro chocou o Brasil e chocou o mundo. Além disso, nós temos um outro drama que foi aprofundado por esse governo, foi o retorno do Brasil ao mapa da fome, inflação, desemprego. Então, acho que o sentimento do povo brasileiro é de sufoco e um desejo urgente de mudança. Infelizmente, até pela articulação que o Bolsonaro fez, que ele urdiu com o Centrão, né, loteando o orçamento público como nunca visto em emendas parlamentares, que foi o orçamento secreto, ele conseguiu escapar do impeachment, que já no ano passado, apoiado pela maioria da população brasileira em qualquer pesquisa, levantamento que fosse feito. Mas não vai escapar das urnas. Eu acho que esse ano é o ano da gente se livrar desse pesadelo, virar a página de toda a desgraça que o Bolsonaro representou no Brasil desde 2018. Falando nas urnas, Boulos, o seu partido o considera pré-candidato aí ao governo de São Paulo, depois do bom resultado na eleição para a prefeitura, porém há uma negociação a nível regional e nacional com o PSB e com o PT. O Márcio França até já está admitindo que o ideal seria uma chapa única com o PT. Eu queria saber se você está disposto a entrar nessa articulação, se você abriria mão dessa pré-candidatura em favor do Haddad, se dá para unificar essa candidatura. Rafael, desde o princípio, quando nós lançamos a pré-candidatura ao governo, o nosso espírito foi um espírito de construir unidade no campo progressista e na esquerda. Dialogamos com o PT, dialogamos com o próprio PSB, que aqui em São Paulo tem um histórico um pouco diferente, dialogamos com PCdoB, Rede, PDT, e seguimos dialogando. O PSOL definiu a minha pré-candidatura no Congresso Estadual do partido, eu sou pré-candidato ao governo do Estado, existem outras pré-candidaturas no campo da esquerda, do Haddad pelo PT, o Márcio França pela centro-esquerda no PSB. Eu espero que a gente possa chegar a algum tipo de entendimento para derrotar os tucanos aqui no estado de São Paulo. Nós vamos buscar isso até o último minuto, né? Um entendimento do campo progressista. Agora, isso não pode se dar com anulação dos partidos, né? O PSOL, como você mencionou, nós fomos ao segundo turno aqui na capital, crescemos não só na capital, em várias cidades do estado de São Paulo e do Brasil, e precisa ser considerado nesse debate. Nós estamos com 12% nas pesquisas e liderando em todos os cenários aqui na capital, né? Nossa maior dificuldade está em um crescimento para o interior. Então, naturalmente, hoje eu sou pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, tenho construído desde o ano passado agendas de pré-campanha, diálogos com vários setores da sociedade e com cidades, fomos para 40 cidades no estado de São Paulo, mas nunca tivemos a intransigência de não fazer a discussão com os outros partidos pela unidade, e vamos seguir buscando a unidade.
Falando então dessa costura e trazendo para o nacional, a gente vê o PT costurando alianças aí que vão ser necessárias e são alianças que estão sendo costuradas mais ao centro, por exemplo, com o Geraldo Alckmin na vice. E isso com certeza afeta as pautas da candidatura. Eu queria saber se o papel do PSOL vai ser trazer essa candidatura mais para a esquerda e do que vocês não abrem mão. Veja, o PSOL definiu no seu congresso no ano passado o indicativo de construção de uma frente para derrotar o Bolsonaro em 2022. Agora, semana passada, na Executiva Nacional do Partido, se definiu a abertura de diálogos formais com a candidatura do Lula a partir de uma perspectiva programática. Para nós, esse é o ponto-chave. O PSOL não está fazendo qualquer discussão de barganha. Olha, nós apoiamos o Lula se houver um apoio em tal lugar ou em qual lugar. O pessoal quer construir uma aliança em torno de questões programáticas. Dentre vários pontos que foram levantados no debate interno do partido, se destacam 3, que são a revogação das reformas tomadas desde 2016 por Temer e por Bolsonaro no Brasil, o teto de gastos, a reforma trabalhista. Em segundo lugar, uma reforma tributária progressiva com taxação de fortunas, de lucros e dividendos, ou seja, que combata as desigualdades a partir da tributação. Em terceiro lugar, uma agenda ambiental ousada, que se ligue às metas de redução da emissão de carbono estabelecidas pelo IPCC, de transição energética, de modais de transporte, com desmatamento zero, respeito às terras indígenas e aos povos originários e povos tradicionais. Esses temas foram colocados como prioritários para o debate com o PT. Amanhã, nós vamos fazer o lançamento dessa plataforma que o pessoal criou, chamada Direito ao Futuro, em Brasília, vai ter um evento no Congresso Nacional, e depois vamos fazer debates em várias cidades do Brasil, debates públicos, em praça pública, um diálogo com a sociedade sobre esses pontos programáticos. É óbvio, nós já tive a oportunidade de colocar mais de uma vez que nós vemos como um sinal muito ruim a indicação do Geraldo Alckmin para vice do Lula, se de fato ela ocorrer. Mas o grande debate que o pessoal vai pautar é o debate programático e garantir que pautas que são fundamentais não só para nós, mas para o povo brasileiro, para o país, estejam incorporadas na campanha dessa frente liderada pelo Lula. Para quem está assistindo, quando o Boulos fala amanhã, ele está falando de quarta-feira, dia 16 de fevereiro, a gente está falando na terça, dia 15. Boulos, eu sei que a pandemia foi um fator determinante para essa questão, mas não o único. Então, eu queria te perguntar o que aconteceu com o campo progressista nesses últimos anos que não conseguiu ocupar as ruas em protesto contra o Bolsonaro. Os trabalhadores, tanto do setor privado quanto do público, não conseguiram fazer grandes mobilizações, greves. O que aconteceu com a mobilização da esquerda? Rafael, eu tenho um diagnóstico um pouco diferente do seu. Logo no início do governo Bolsonaro, nós tivemos uma mobilização de multidões em torno do tema da educação, foi o tsunami da educação, foi mais de 1 milhão de pessoas nas ruas, estudantes e professores à frente, contra o desmonte que o Bolsonaro ensaiou fazer nas universidades públicas federais. Depois nós tivemos mobilizações contra a reforma da Previdência, ainda em 2019, que o Bolsonaro pautou. Depois entra a pandemia, se criou um cenário de maior dificuldade de grandes mobilizações de rua. Mesmo assim, ainda em 2020, no meio do ano, você vai se lembrar, quando o bolsonarismo fica mais atiçado, ousado, começa a fazer agressões, vem aquele ato do AI-5 em frente ao quartel-general, num primeiro momento puxado pelas torcidas organizadas e depois incorporado pelo movimento popular, pelo movimento negro, pela Frente Povo Sem Medo, nós tomamos as ruas em várias cidades do Brasil. E em 2021 foi um ciclo de mobilizações importantes.
né, iniciadas em maio, foram as manifestações na Avenida Paulista, tinham 150, 200 mil pessoas nas ruas contra o Bolsonaro. De fato, nós não tivemos sucesso na pauta principal, que era o impeachment. E eu acho que esse sucesso não se deveu tanto a uma dificuldade de ruas. Nós podíamos ter botado 3, 4 vezes mais pessoas nas ruas do que botamos. A articulação que o Bolsonaro fez com o Centrão foi o fator que paralisou a pauta do impeachment no país. Foi uma articulação muito, muito robusta, porque ela envolveu a privatização completa do orçamento da União. Aliás, o próximo governo, esperamos que seja o Lula, um governo de esquerda, de centro-esquerda, o próximo governo vai ter que lidar com abacaxi como herança. Porque o orçamento secreto significa que metade da capacidade de investimento da União está loteada em emendas parlamentares para obras paroquiais da base eleitoral do deputado X ou Y. Bolsonaro armou isso como pagamento para o Centrão bancar ele e não abrir pedido o processo de impeachment. Então, ele, inclusive, criou uma situação totalmente disfuncional para a República, para a governabilidade. Não que o Centrão não tenha estado em outros governos, esteve, inclusive nos governos do PT. Mas a questão é que o Bolsonaro levou isso à enésima potência com o orçamento secreto. Isso, mais do que um desaquecimento da rua, foi o que permitiu que o Bolsonaro esteja chegando até o fim do mandato e vai deixar um legado que nós vamos precisar desmontar a partir do ano que vem. Ok. Ainda nessa questão de militância e de rua, houve uma manifestação recente do campo de esquerda lá em Curitiba, que era um ato de justiça pelo assassinato brutal do Moise, que virou polêmica porque o grupo acabou invadindo uma igreja católica. Hoje, na terça, dia 15, o ex-presidente Lula ele deu uma entrevista para a Rádio Banda B, lá de Curitiba, que é parceira aqui do Metrópolis, e ele classificou esse episódio como um erro e disse que o vereador Renato Freitas ele precisa admitir isso, pedir desculpas e que o partido vai apoiá-lo e tudo, mas que ele acha que entrar num templo foi errado. Queria saber o que você achou desse episódio e que lições que ficam. Olha, primeiro, nós não podemos falar da violência dos rios sem considerar, como dizia Bertolt Brecht, a violência das margens que o comprimem. Veja, o que aconteceu com Moise no Rio de Janeiro é uma barbárie, né? Uma pessoa, por ser negra, por ser imigrante africano, por ser pobre, foi reivindicar o seu salário por trabalho prestado num quiosque e foi espancada brutalmente até a morte por milicianos no meio da rua. Veja, eu fico imaginando se isso fosse com uma pessoa branca de classe média alta, lá na mesma calçada da Barra da Tijuca. Que impacto isso não teria tido na opinião pública nacional? Qual teria sido a resposta do governo Bolsonaro? Que, numa coisa, quando você pensa que está no fundo do poço, você vê que não tem fundo. Os caras tentaram criminalizar o Moise, aquele cidadão que é... Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares. Da Fundação Palmares. Então, veja, antes de qualquer outra coisa, de qualquer julgamento que você possa fazer sobre manifestações em relação a isso, nós temos que pontuar aqui a barbaridade do fato. A barbaridade do fato. Agora, reagir a isso numa manifestação, numa igreja, eu acho que acaba gerando mais confusão na opinião pública em relação à denúncia do fato do que ajuda na denúncia. Não me parece que foi a tática acertada fazer manifestação como foi. Mas isso precisa ser colocado dentro do contexto da completa barbaridade que foi feita no Rio de Janeiro contra o Moise, e é triste, é um sintoma de patologia da nossa sociedade ver como isso vai se naturalizando, né? Agora, essa semana, foi o vendedor de balas lá no Rio de Janeiro, na Estação das Barcas em Niterói, sabe? Então, toda semana, todo dia, é um jovem negro assassinado por motivo bárbaro, seja pelo Estado, seja por milicianos. Isso é inaceitável.
Ok, obrigado. E voltando à campanha, eu queria saber o que você espera dessa campanha. Queria saber se a liderança do ex-presidente Lula nas pesquisas traz alguma tranquilidade aí para o campo progressista. Olha, Rafael, não há dúvida que o Lula é o favorito para ganhar a eleição. Hoje, esse é o cenário. Você olha qualquer pesquisa, é isso que as pesquisas dizem. Você vê o clima das ruas, o clima das redes sociais, é isso que nós temos no país. Agora, não se ganha eleição de véspera, né? Nenhuma eleição está ganha. É inevitável que, com o Auxílio Brasil chegando a 18 milhões de pessoas, numa jogada eleitoreira, porque o mesmo Bolsonaro que lança o Auxílio Brasil só no ano eleitoral, com validade até o 31 de dezembro, foi o Bolsonaro que cortou o auxílio emergencial de 600 no pior período da pandemia. Então, é evidente o viés eleitoreiro, mas o Auxílio Brasil é inevitável que tenha um impacto em parte do eleitorado, que o Bolsonaro tem algum grau de crescimento durante o ano de 2022 nas pesquisas. Então, trabalhar com a ideia de que a eleição está ganha é igual o Flamengo contra o Palmeiras na final da Libertadores. Não basta você ser favorito, você ter um time melhor, você precisa jogar e ganhar. Então, eu acho que a campanha vai ser dura. Acho que a campanha no Brasil esse ano vai ser uma campanha muito conflagrada. O bolsonarismo vai tentar levar isso, inclusive, a níveis de violência, violência política e violência de rua. As fake news vão vir com peso, já tem vindo, né, com peso muito grande. E do lado de cá, da esquerda, nós também temos que fazer uma campanha muito mobilizada. Eu estou muito dedicado a esse processo, seja junto ao movimento social, ao MTST, a outros movimentos, seja no PSOL, a gente construir, né, comitês de base, se enraizar nas periferias para a construção dessa campanha e disputar um programa dessa campanha ligado aos anseios da maioria da população brasileira. Essa raiva está sendo realmente um ponto. A gente está com uma sociedade muito conflagrada, muita gente com medo dessa violência. A sua campanha em São Paulo, em 2020, ela teve o amor como mote nesse mundo de ódio. Você acha que ela traz lições para a campanha presidencial? São contextos diferentes, né? Mas eu acho que a nossa campanha em 2020 ela conseguiu, mesmo com recursos muito limitados, né? 17 segundos na televisão, sem dinheiro, sem aliança partidária ampla, a gente conseguiu construir um sentimento de esperança, de mudança, de brilho no olho, de engajamento das pessoas, que se contrapõe à política feita à base de ódio e de fake news. Tanto é que nós derrotamos o bolsonarismo aqui em São Paulo, é importante lembrar. Nós perdemos a eleição no segundo turno para a máquina tucana, mas o candidato do Bolsonaro, apoiado por ele na televisão, em programa eleitoral, que era o Celso Russomano, nós tiramos ele do segundo turno e o derrotamos a partir dessa linha de fazer campanha, de voltar a fazer política com o pé no barro e brilho no olho. Eu acho que uma campanha mobilizada, diferente das campanhas feitas só por marqueteiros, engessadas, né? Com maquiagem, mas uma campanha feita da vida real, dialogando com as pessoas. Eu acho que essa é a lição que nós deixamos em 2020. Agora, o contexto é outro. É difícil você falar de que isso é um exemplo para o que deve ser feito em 2022. Era uma campanha municipal e num contexto de país diferente. Qual você acha que vai ser o papel do ex-juiz Sérgio Moro, pelo Podemos, nessa campanha presidencial? Eu acho que o Moro cada vez mais se aproxima ao papel de bobo da corte, né? Porque a candidatura dele, apesar de incensada por muitos meios de comunicação e por parte da Faria Lima, tudo indica que não vai vingar, né? Ele perdeu qualquer chão. A Operação Lava Jato, os excessos que ele cometeu na condução da Operação Lava Jato estão, evidentes para o país todo, já foram, inclusive, marcados pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Ele é um juiz suspeito que teve suas sentenças anuladas, então não tem autoridade moral alguma para falar sobre
tema da corrupção, que foi o qual ele se ergueu em torno desse tema. Por outro lado, foi ministro do Bolsonaro, né? Saiu por disputas internas de poder no governo. Então, eu não vejo um lugar para o Moro nesse debate público, a não ser ficar pavoneando as suas crenças por aí, em rádios, em televisões, em podcasts. Eu tenho dúvidas, inclusive, se ele será candidato até o fim, se ele vai manter essa candidatura, né? Porque também a depender de como se desenvolverem as investigações dos abusos cometidos pela Operação Lava Jato, ele já é investigado, em alguns casos, por parcialidade. Eu acho que o Moro vai acabar querendo buscar algum foro privilegiado. Ok. E o papel do presidente Bolsonaro? Você acha que ele vai tentar melar a eleição de alguma forma? Como lidar com essa situação, com esse risco? Sempre é um risco, sempre é um risco. Tanto é que ele que estava, depois da tentativa fracassada de golpe no 7 de setembro, ele tinha silenciado um pouco. Agora voltou a falar das urnas eletrônicas semana passada. Ele percebe que a situação dele não é de favoritismo nas eleições e começa a construir uma narrativa de tapetão, né? Coisa que ele fez durante os últimos anos, né? Então, o Bolsonaro não tem compromisso nenhum com a democracia, então é difícil saber o que vai sair dali, mas a sociedade tem que estar organizada e preparada contra qualquer tentativa golpista do Bolsonaro, porque isso não é teoria da conspiração. Ele deu mostras mais de uma vez de que pode atuar nessa direção, sobretudo perdendo as eleições desse ano. Você acha que o TSE consegue segurar esse risco e controlar essa situação? Eu acho que o TSE me parece que tem tido uma postura sensata em relação aos ataques feitos pelo Bolsonaro, né? Não recuou em nenhum momento, defendeu o sistema eleitoral e se posicionou. Eu acho que até aí, ok. A questão é que o Bolsonaro vai seguir atacando o TSE, os ministros, o Supremo, e pode tentar mobilizar um setor da sociedade que ele fidelizou. Pega uma situação, Rafael. Nós tivemos nos últimos anos um número inédito de liberação de licenças para arma de fogo para os CACs, os chamados CACs, colecionadores, atiradores e caçadores. São os grupos que frequentam clubes de tiro e que tiveram licença mais flexibilizada para a obtenção de armas e munições pelos decretos do Bolsonaro. Nós estamos falando de um exército de pessoas armadas, uma parte importante desses frequentadores de clubes de tiro bolsonaristas, que podem ser convocados pelo Bolsonaro e, eventualmente, até inserções que ele tenha nas polícias militares, na base das polícias militares pelo país, para sair fazendo arruaça por aí, né? Então, para sair ameaçando, atacando, achacando. Então, não é um cenário de normalidade, de tranquilidade, de paz no país. Nós temos um presidente da República que a todo momento fala em golpe. O presidente da República que desacredita publicamente para os seus o sistema eleitoral pelo qual ele próprio foi eleito. Então, definitivamente, eu não consigo enxergar a imagem do Bolsonaro de forma civilizada passando a faixa para um sucessor. Eu acho que nós podemos ter problemas e precisamos estar atentos. A sociedade precisa estar atenta a isso. Ok, muito obrigado, Guilherme Boulos. Essas foram as perguntas. Esse foi o Metrópolis Entrevista com Guilherme Boulos, do PSOL, pré-candidato ao governo de São Paulo e aliado do ex-presidente Lula, do PT, na campanha presidencial. Guilherme Boulos, muitíssimo obrigado por nos atender. Eu que agradeço, Rafael. Peço desculpas a você e quem está nos acompanhando aí no Metrópolis pela barulheira, porque eu estou hoje aqui na minha casa e está tendo uma pequena reforminha aqui, então faz parte, mas agradeço aí a oportunidade. Ok, um abraço.